Deus nos deu uma palavra para esta manhã e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas que nós tivéssemos com o coração bem aberto para entendê-la. Eu vou ler um versículo inicialmente da palavra de Deus que praticamente todo crente conhece e solta de cor. E nós às vezes temos o hábito de recitar um versículo e não meditar na profundidade ou no significado real daquele versículo. Isso é um defeito que nós temos, o ser humano tem. Às vezes nós vamos pegando, ouvimos alguém falar do púlpito, alguém falar numa célula, num culto, e a gente começa a repetir e não percebe que aquilo muitas vezes está contra nós, ou seja, nós não estamos praticando aquilo ali, aquilo está nos confrontando, não nos afrontando. A palavra de Deus confronta, não é verdade? E o versículo é simples, Salmo 37, 5. Se você não abrir, o que você vai dizer? 37, 5, quem sabe? Entrega. Saiu meio, né? Eu peguei os irmãos de surpresa também, né, irmão? Então, vamos abrir. Sempre que você souber o versículo, evite não abrir a Bíblia para lê-lo, é muito importante. Quando nós abrimos a Bíblia, alguém dizia lá quando eu era criança, quando você abre a Bíblia, você abre a caixinha de bênçãos de Deus, né? E os versículos saltam, os versículos muitas vezes nos dão direção ou direções. Salmo 37, 5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui exatamente para isso, para aprender como fazer, como entregar o nosso caminho ao Senhor, como confiar, como receber de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos nesta manhã a percebermos isso e a praticarmos na nossa vida. Amém. Amém. Vamos imaginar que o versículo fosse assim: entrega o seu caminho ao Senhor. Só isso. Já, você sabendo quem é o Senhor, você já ficaria animado, né? Eu entreguei para Ele. Mas aqui ele dá duas ações, né? E uma delas, nós vamos ver, que não depende de nós. Então, entrega o seu caminho ao Senhor. Aí depois ele diz, confia nele. Porque ninguém entrega nada para ninguém se ele não confia nesse alguém a quem ele entregou, ou não deve entregar. Se eu não confio, eu não entrego. Você confia em entregar o seu filho para uma pessoa que vai viajar? Você chega lá no aeroporto, você precisa mandar o seu filho para Miami, Nova York, ou Fortaleza, algum lugar. E você fica procurando ali, o senhor vai para onde? Eu vou para Nova York. Você pode levar o meu filho? Se você fizer isso e eu estiver perto, eu vou pedir para te internar. Por quê? Você é louco. Você conhece a pessoa? Não. Ninguém faz isso. Mas Deus fez por nós, e diz a Bíblia que Ele morreu, Jesus, por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, não merecedores, não dignos de confiança. Eu quero que você comece a meditar que Deus fez por nós o que muitas vezes nós não fazemos pelas pessoas e principalmente por Ele. Ele nos deu adiantado. Ele disse, eu vou dar meu filho e vocês vão ter um sucesso tremendo se fizerem aquilo que eu peço para fazer. Mas Ele não pediu a ninguém para assinar um documento, ou Ele disse, se você não fizer, eu vou mandar uma enfermidade na sua vida, vou te exterminar. Não, Deus não é esse Deus, embora algumas pessoas pensem que Ele é um Deus castigador. Não, Ele é um Deus justo. Isso envolve uma série de coisas que nós não vamos abordar nesse momento aqui. Mas Ele entregou Jesus crendo que você retribuiria. Com o quê? Com a sua parte. Não com aquilo que Ele não precisa ter, ou que você não pode dar. Há um versículo na Bíblia que diz que tudo vem dEle, e do que é dEle nós damos a Ele. Então você não dá nada.
você apenas devolve. E quando Deus fez isso por nós, entregando o seu Filho, Ele sabia que nós não merecíamos, porque a Bíblia diz que Ele olhou do céu e não via ninguém que pudesse fazer isso. Então, por isso Ele mandou o Filho dele. Se não havia ninguém, não havia ninguém de confiança, não havia injusto, não havia ninguém justo, ninguém digno. Mas entregar o quê? Entregue o seu caminho. Em algumas versões, entregue a sua vida, entregue o seu caminho. O que é entregar o meu caminho? Primeiro eu quero falar sobre a sua vida. É um caminho a ser trilhado com Deus. Ninguém vive sem Deus. Pensa que vive, mas não vive. Eu estou pensando aqui para ver se eu posso falar um negócio aqui. A gente está vivendo um tempo, tem a vontade de dar um pause aí na gravação, vou falar aqui, depois você volta a gravar. Mas ontem eu estava vendo um depoimento, e às vezes a gente tem uma oportunidade ímpar na mão de falar alguma coisa, pelo menos pelo que somos, pelo alcance que nós temos. E ontem eu estava de noite, não tinha nada para ver, eu já tinha dado uma reestudada na palavra e estava ali procurando na televisão os canais. Aí, de repente, eu vi a entrada e a reverência que fizeram a um artista famoso. E aí todo mundo reverenciando. E ele cantava e as pessoas aplaudiam. Legal, legal, legal. Em dado momento, o apresentador perguntou a ele assim: fale da sua fé. Estou sabendo que você está externando, ou está buscando sobre a sua fé. Aí ele começou a falar sobre a fé. E começou muito bem. Eu falei, aumentei um pouquinho o volume, e falei, opa, que oportunidade. E ele dizendo, eu tenho acompanhado o que está acontecendo com os evangélicos. Quando ele fala de evangélico, irmãos, pode ser que nós tenhamos aqui alguma pessoa que não seja evangélico, que seja católico. Quando ele está falando de evangélico, ele era um católico. Nós estamos dizendo aquele que propaga o evangelho. Se você propaga o evangelho, você é evangélico. Se você não propaga, você também não é. Você aderiu a Cristo. E ele disse, é indubitável que os evangélicos têm crescido muito. E eu passei a prestar atenção nisso, falei, deve ser um negócio. E aí o cantor tal foi na minha casa e me apresentou uma música que ele gravou, por sinal, realmente é uma música bonita. Eu tenho que ir devagarzinho, tá, irmão? Mas até a letra dessa música diz coisas que nós precisamos confiar. Né? Se eu for preso, irmãos, sabem que pode levar para mim torresmo. O irmão Fabiano mandou uma mensagem essa semana, pastor, não tinha como não te mandar. O torresmo faz bem, é que tem mais colágeno, mas agora é que eu vou comer mesmo. Você não tenha dúvida disso, você pode esquecer. Ah, mas não vem com aquele torresmo que é só pele, não. Aquele torresmo com a carne, não é, irmão? Aquele mineiro. Mas a letra diz ali algumas coisas que... Por isso que eu estou comentando aqui, porque tem a ver com a mensagem que já estava pronta, ela encaixou aqui. E esse moço foi lá e falou, poxa, que música bonita, falou para o evangélico. Alguns irmãos já devem estar sabendo do que eu estou falando. Não? Não sabe? Ninguém sabe? São curiosos, não estão, irmão? Vou falar. Os irmãos vão me defender. Então, era o Caetano Veloso falando que o Kleber Lucas foi na casa dele e falou, ele apresentou a música, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. E eu fiquei prestando atenção na letra.
não quero dizer se tem cuidado ou não tem cuidado, mas, enfim. Mas eu, disse ele, eu estou aprendendo a falar baianês aqui, mas eu tenho a minha fé, eu acho bonito, o meu filho e tal. Por exemplo, meu filho é umbandista e tal, o outro é evangélico, ele tem um filho evangélico, falou lá, é um filho evangélico. E eu fiquei prestando atenção, mas eu, na verdade, eu gosto de todas. Aí ele começou a estragar aquilo que estava bonito, que ele podia deixar ali, ele não precisa dizer eu sou crente, eu não sei. Ele estava falando de Deus. E as pessoas começaram, aqueles que o endeusavam, que faziam assim, todo cantor que ia cantar fazia assim para ele e tal, na hora de cantar. Eu vi que quando ele estava falando, as pessoas estavam assim. Estava lá o amigo dele, o Gilberto Gil, olhando com uma atenção e respeito, porque eles são muito amigos. De repente, joga tudo no lixo. Aí fala que cada um pensa no que quer, cada um faz o que quer, porque é a vida de cada um. Eu quase que eu vim com uma gilete aqui, cortei algumas coisas da Bíblia, porque não tem sentido estar aqui se as pessoas não entendem. Será que é uma verdade? E as pessoas aplaudiram, paz, meus irmãos. Eu fiquei muito bravo. Quase que eu telefonei para lá, não ia telefonar. Mas eu fiquei, e dormi mal, irmãos. E dormi mal. Porque eu falei, meu Deus do céu, quando Jesus chegou e chorou sobre Jerusalém, ele não chorou porque ele estava impotente com o que ele estava querendo fazer, ele chorou por você, puxa vida, não é possível que as pessoas não estão entendendo. Não é possível. E nós temos oportunidades, irmãos, nós como igreja, como corpo de Cristo, temos a oportunidade de orientar as pessoas. Nós estamos cheios de versículos que nós podemos citar para as pessoas. Há um só Deus, a glória dele ele não divide com ninguém. E o que é a sua vida? Em Marcos capítulo 8, versículo 35, também é um versículo muito conhecido, mas ele tem um contexto. Marcos capítulo 8, eu quero ler até uns versículos antes. Marcos, deixa eu ver até onde eu vou começar a ler aqui. No versículo, vamos voltar ao versículo 34, Marcos 8, 34. Então diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse. Jesus não convidou, ele convocou. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu posso juntar esse versículo com entrega o teu caminho. Se o Senhor entrega o meu caminho, eu estou me negando. Eu não estou me anulando. Há uma diferença, irmãos. Anule-se. Seja um fantoche. Não é isso que Deus quer que nós sejamos. Ao contrário, Ele quer que nós sejamos atuantes, que nós exerçamos a nossa capacidade de persuasão. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir a mim. É após mim. E esse versículo encaixa com João 14, 12, se alguém crê em mim, e esse crer, eu já disse que não é consentimento da mente, a raiz do verbo ali quer dizer, aquele que tem participação de vida comigo, tudo está encaixado. Jesus não soltava frases assim, de qualquer jeito, tudo tinha um contexto. Se alguém crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores fará. Então aqui já está uma prova que ele não quer que você se anule, mas que você negue-se a si mesmo. Ou seja, entre você e Deus, entre o seu projeto e o projeto de Deus,
Seja inteligente, projeto de Deus, porque Ele fará cumprir o seu projeto. Como é que Deus não quer? Nós vamos ver isso aqui, muito interessante. Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá ou perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A gente tem que ler esse versículo até o fim. Se nós tivermos vergonha daquilo que Deus pediu para nós fazermos, nós seremos alvo da vergonha de Jesus. Você imaginou? A vida entregue a sua vida primeiramente, a vida entregue é dedicada ao que Ele ordenou. E o que é que Ele ordenou? Ide e fazei discípulos. Isso não é um pedido, irmãos. Ide é imperativo. Ide. Se vocês puderem, quando tiver um tempinho, vocês vão. Quem tem prática, vá. Não, ele diz para todos, ide. Por quê? Porque não depende de você para fazer, depende dele. E ele está enviando, e se ele está enviando, ele está capacitando. Nós precisamos enfiar isso na cachola. Então, se nós não estamos indo, se nós não estamos evangelizando, se nós não estamos falando de Jesus, anote aí, irmão, você está em pecado. Quando nós não atendemos a isso, nós estamos em pecado. Nós estamos fora do propósito se não fazemos. Porque Deus criou o homem para o louvor da sua glória, para que a sua glória seja louvada. E se nós não fazemos, estamos fora do propósito. Deus criou alguns homens para o louvor da sua glória, aí estaria certo, porque alguns fazem, outros não fazem. Mas Ele criou o homem, o ser humano, para o louvor da sua glória. Nós acabamos colocando em saco furado. As pessoas usam isso para saco. Porque quem não oferta, quem não dá o dízimo, coloca em saco furado. Também. Mas a sua vida está em saco furado. Nós estamos enxugando gelo. Nós estamos chovendo no molhado. Nós estamos fazendo aquilo que a gente não vê resultado, irmãos. Por quê? Porque nós não estamos praticando o ID. E para praticar o ID, você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Porque é Ele quem vai te dar as lições diárias. Então, a primeira coisa que eu queria que a igreja começasse a prestar atenção, hoje ao final da pregação eu vou fazer um desafio para a igreja, é que nós passássemos a ser mais interessados nas vidas que nós estamos vendo, que estão perecendo, que estão precisando de oração, e orássemos, e convidássemos, porque se nós não fizermos isso, nós estamos em pecado. E não adianta vir para cá cantar, não adianta você dar o dízimo integralmente, não adianta você frequentar todos os cultos, você está em pecado, irmão. Então, quando entrega a sua vida, olha quantas coisas vão acontecer na nossa vida. Primeiro, a vida do seu lar. A vida, está entre aspas aqui, a vida do seu lar. O que é entregar a vida do seu lar? Ela vai acontecer depois que você entregar a sua vida. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Entregar a vida do seu lar é aceitar as regras de Deus para famílias. Você está usando regras às vezes, está errado, está furado, está dando errado. Por quê? Você não está aceitando as regras de Deus para a família. Existem regras para termos sucesso nesse quesito.
existem regras. Por quê? Quem criou foi Deus. Ele é que dá as regras. O ser humano não gosta muito, mas o brasileiro gosta muito pouco de regras, de cumprir leis. Eu me adaptei, eu estou falando de mim, tá, irmãos? Eu fui criado numa família que a gente aprendeu, tá, assim não pode, isso aqui não pode. Meu pai era rigoroso nisso. Não mexe nisso, isso é de Deus, não mexe. Não mexe com aquilo que não é seu, é do vizinho. Regras. Eu me adaptaria a morar num país, por exemplo, que tivesse muitas regras, em que todos cumprissem. Aí seria uma maravilha, irmão. Eu vim dos Estados Unidos agora, os irmãos sabem que eu passei lá uns dias tirando férias, e como é gostoso dirigir lá, irmãos. Mas tem uma regra, você está indo, você deu seta, quem está atrás está vendo, ele vai entrar para a direita ou para a esquerda. E o camarada chega, a gente percebe que ele pisou no freio, porque o carro dá uma diminuída. Aqui, se ele tiver a 300 metros, você deu a seta, ele reduz, você excita o camarada a te cortar. É melhor não dar seta. Nessa rua aqui, eu estou vendo a hora que vai acontecer de novo, já aconteceu morte aqui, porque os caras entram e vêm a moto, as motos parecem que não tem... E não pode cortar, tem um monte de taxa, a lei de trânsito, você fez carteira de motorista onde? Aquela taxa diz que você não pode passar por lá de cá, e toda hora tem um, e os caras buzinando atrás. Quando eu chego aqui, eu falei, meu Deus do céu, e sem falar, eu estava lá assim andando, aí a Vera falou, você percebeu que aqui quase ninguém buzina? Em Nova York buzina, né? Aqui ninguém buzina, agora aqui, eu vou dormir, acordo assim, eu acordo assustado, é uma moto passando perto de mim. Mas por que eles fazem? Deve ser porque os caras não prestam atenção e entram para a direita, atropelam uma moto, entra para a esquerda, deve ser isso. Regras, o Evangelho tem regras, irmãos. E Jesus está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele fará todas as coisas. O que é o mais? Todas as coisas. E a vida do seu lar, Josué 24:15 diz assim, olha, vocês decidam o que vocês querem, mas eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma imposição, eu sou o sacerdote da casa, e eu já decidi, mas ele não decidiu dando pancada, ele convenceu, pela atitude dele certamente, pelo que ele fazia, a família dele estava com ele sucedeu Moisés, ele era obediente, foi escolhido por isso, os olhos do Senhor já estavam em Josué, desde que de lá saíram, não foi assim, joga para cima um nome, caiu em Josué, não, ele foi observado, esse eu posso confiar, e ele recebeu uma palavra, a mesmíssima palavra, que Moisés recebeu, onde pisar a planta do seu pé será a sua terra, estarei contigo, e ele depois recebe, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Tremendo. Entregar o quê? A sua vida, a vida do seu lar, e entregar os seus projetos. Aqui eu estou falando de vida secular. Sua vida profissional, sua vida acadêmica. Será que Deus falou assim, ô anjo, me dá uma dica aqui. Ô Jesus, vem aqui, ô Espírito Santo, me ajuda aqui, a Santíssima Trindade, vamos nos reunir, porque eu esqueci de um negócio aqui, rapaz, eu destinei o Pedro, Joaquim, o Manel, o meu irmão lá, o Isaías, o Márcio, eu dediquei essas pessoas, e esqueci meu Deus, esqueci que ele tinha passado no vestibular, e agora eu tenho que arranjar um jeito, ele não está conseguindo, vou ter que mandar um anjo lá fazer a prova para ele. Será que Deus pensa assim? Ele disse, não, quando você entregar a sua vida para mim, tudo que advém dali, tudo que vai dali, é minha responsabilidade, chá comigo. É isso aí, mais nada, mas tem um propósito. Alguém um dia disse, eu fiquei pensando, não, será? Mas eu acho que é mais ou menos, Deus não prega prego sem estopa, isso a gente usa para ali, né? Só que aquilo do ser humano, assim, ele está querendo fazer aquilo porque ele está querendo uma vantagem. Não, eu quero direcionar para Deus, não faz nada sem propósito. Estudamos aqui já,
uma vida com propósito, uma igreja com propósito. Então, primeiro, entrega. Entrega a sua vida, entrega a vida do seu lar, entrega os seus projetos. Nos seus projetos, aceite ser um instrumento do Espírito, onde quer que Ele te coloque. Entenda o propósito de Deus para com as suas atuações. Entenda, Deus tem um propósito. Deus é capaz de te tirar de um emprego, te levar lá para outro estado, e para você não ficar chorando, Ele falou, vou te pagar mais, vou pagar sei o quê, lá tem isso. Isso é só um enfeite. É porque Ele tem um propósito na sua vida lá. Ele usa, assim, a Bíblia está recheada de exemplos, onde Deus tira o seu servo daqui, leva o seu servo para lá, para fazer alguma coisa, não é para passear. Nós precisamos crer nisso, irmãos. A segurança está onde Deus nos coloca, não onde você escolhe estar. Ele até deixa você escolher em algumas situações, isso é outro departamento, porque senão não teria aquele versículo, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor. Então a primeira coisa que ele fala aqui é entrega, não é? Entrega. Só Deus Deus só dirige os passos de quem entrega esses passos a Ele. Se você não entregou, se Deus não percebe que você está liberado para entregar, Deus não mete a mão. Ele não violenta vontades. O diabo violenta. Você deu brecha, ele entra. Deus nunca entra por brechas. Ele é Rei dos Reis, Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele entra, e entra pela porta da frente, não entra por outro lugar. A primeira coisa, então, é entregar. Agora estamos falando da entrega. Primeiro, entregar o quê? Agora, entrega. A primeira coisa é o coração. O coração dentro dessas coisas que eu falei. Você não consegue entregar nada se seu coração não for entregue. Sabe o que ele está dizendo aqui? Faça por amor. Se você não tem amor por uma pessoa para fazer por ela, faça por amor a Deus. E o principal aqui, irmãos, é amar a pessoa para ele não ir para o inferno. Muitas vezes nós pensamos assim, amar o inimigo. Como eu vou amar o inimigo? É o que mais precisa de amor, ele é o inimigo, o cara está com mágoa no coração, você precisa ajudar que ele perca essa mágoa para ele ir para o céu, porque com mágoa ele não vai entrar, vai passar o scanner nele lá, assim, está pitando aqui, o que é? Tem mágoa aí dentro. Não tem não, eu já perdoei. Está pitando. Vamos tirar essa mágoa daqui, camarada, você não vai entrar. Eu estou brincando, não é assim, né, irmão? Você nem vai ter essa oportunidade de aceitar Jesus lá na porta do céu. Isso não existe, não é verdade? Diante do trono branco já estará decidido. Ele disse, apartai-vos de mim, vinde, bendito meu Pai, para a direita, e apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Você vai chegar lá já com a decisão. Vai ser um julgamento já com decisão, igual uns que a gente conhece por aí. Nosso coração é o segredo para tudo acontecer na nossa vida. Em Provérbios 4:23 diz que é a fonte de tudo que acontece. Se há alguma coisa para você aguardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as coisas. Ele é a fonte, tudo vem dali, o coração. Coração amargurado, você é um cara amargurado. Coração não perdoador, você é um cara desconfiado. Um coração que não tem amor pelas coisas de Deus, nos faz fazer as coisas automaticamente. Um coração que não tem amor, nós fazemos para que os outros vejam. Um coração com amor eu faço para que Deus veja. E vai por aí. Por isso, irmãos, que às vezes, eu não sei, a gente fica daqui pré-julgando, não é bom, mas Deus sabe aqueles que estão fazendo a sua obra por amor ou por interesse. Cuidado se você não estiver fazendo por amor. Primeiro que você não aguenta fazer sem amor, você cansa.
Você escolhe o que você quer, você escolhe com quem você quer falar, você escolhe, porque enganoso é o coração do homem. Então, quando você entrega o seu coração vem abençoado por Deus. A segunda coisa que ele diz é: confia. A confiança em Deus requer disciplina espiritual. É um exercício diário de entrega, de oração e de leitura da palavra. Meu amado, minha amada, eu estou falando uma coisa que você disse: pastor, vai para o próximo, que já estamos sabendo há muito tempo. Por que não praticamos? Deus sabe quando nós não confiamos. Eu não sei, só se for ser muito claro comigo, aí eu vou perceber: você não está confiando em mim? Por uma palavra que você coloca, por um gesto seu, uma atitude, aí eu vou deduzir que você não está confiando em mim, mas Deus sabe quando você não confia. Eu não vou entrar em detalhes, irmãos, mas tem coisas que nós não entregamos a Deus porque não confiamos nele. Quem confia, entrega e abandona. Entrega, tá, vai dormir, é mais ou menos por aí. A confiança vem através de quê? De relacionamento. A confiança nos faz conhecer uma pessoa, e quando você diz: essa pessoa falou isso assim, fulano? Ah, não. Você está falando de outra pessoa, né? De outro Joaquim? Não, da Joaquim de Souza. Não. Esse eu conheço. É impossível. Ou ele não falou, ou você entendeu errado. Não. Agora é relacionamento. E o relacionamento, irmãos, ninguém consegue decorar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não consegue, mas eu consigo decorar quem é Deus, pelos meus relacionamentos com Ele, e pelo que eu sei. Você pode citar um versículo trocado, uma pegadinha para mim, e falar assim: não, mas isso não pode ser bíblico. Você conhece esse versículo? Não estou lembrando, não. Sabe onde está? Não estou lembrando, mas Deus não é assim. Eu já vou matar logo. Não, isso não pode ser. Deus não é assim, Deus não age assim. Mas como é que eu sei? Pelo meu relacionamento. Meu relacionamento, irmãos, não é exclusividade. Eu relaciono com Deus, não é principalmente usando meu relacionamento com as pessoas, usando o que Deus me dá, a carga que Ele me dá, para distribuir, é ali que eu vou saber que Deus... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático para os irmãos entenderem. Quando eu sofro injustiça de um irmão que eu confio, uma pessoa muito, se eu tenho um relacionamento com Deus, ao fazer esse relacionamento com esse irmão me traiu ou tal, eu fico descansado, porque a vingança pertence ao Senhor. A Bíblia diz, e eu sei, eu não vou pedir vingança, mas eu vou descansar. O Senhor pode fazer algo que Ele queira fazer aqui, mas de qualquer forma, o Senhor não vai fazer assim: está vendo, Isaías, vinguei você. Não, Ele vai dizer assim: eu cuido daqueles a quem eu envio. Pode vir amanhã, pode vir semana que vem. Por isso que Davi disse: eu já fui novo, hoje sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nunca vi o justo mendigar, nunca vi a sua descendência na mesma condição. Ele está dizendo assim: no way. Viu como é que eu aprendi coisa fora, irmão? O relacionamento com Deus envolve disciplina, obediência, entendimento de quem Ele é. Não me relaciono com Deus. Irmão, desculpa, eu acho que não. Não, você está na minha casa para saber, não preciso estar, mas eu vejo que você é desobediente. Se você desobedece aqui, as autoridades, as pessoas, seus líderes, seus colegas, seu marido, sua esposa, você vai dizer para mim que aqueles a quem você vê, você está desobedecendo, e obedece àquele a quem você não vê. Conta outra história. Não, mas não é assim. Bom, então você rasga a Bíblia, irmão. Não, a Bíblia não fala disso não, pastor. A Bíblia fala de que aquele que você diz que ama, aquele que você vê. Ah, é?
Então você obedece porque tem uma lança te espetando, ou você obedece por amor? Não podemos nos relacionar com Deus segundo a nossa vontade. A vontade dele é e será sempre soberana. Eu não estou dizendo ter vontade de relacionar com Deus, não. Isso tem que ser eu mesmo. Eu quero me relacionar com Deus. Eu estou dizendo, eu não posso me relacionar com Deus. Senhor, fica tranquilo. Agora, quando o Senhor mandar um negócio que eu não gostar, eu não vou fazer. E o Senhor tem que aceitar. O Senhor tem que respeitar a minha vontade. Não há hipótese, irmãos. Porque Ele é soberano. O próprio Jesus falou, foi citado aqui. Quando Ele estava prestes a morrer, Ele estava no Getsemane. E Ele não disse, se for possível, passa de mim esse cálice, esse momento, mas não é de morrer na cruz. Ele não estava com medo de morrer na cruz. Porque se nós conhecemos o texto, diz que por um momento, que eu não sei se é 1 minuto, 1 segundo, o que foi, ou 10 minutos, Deus virou a cara para ele. Ele teve que ser separado de Deus, porque foi aquele momento que ele assumiu o pecado de toda a humanidade. E se ele estivesse junto com Deus, você vai dizer, Senhor, então, junto com Deus no céu tem pecado? Tem, porque ele entrou ali, ó. Não, então nesse momento você vai para lá, matou o pecado todo, agora você pode voltar. E ele disse assim, passa de mim esse cálice, que nem por 1 minuto, esse 1 minuto é meu, tá? Nem por um tempo pequeno eu quero viver sem a sua comunhão. E nós temos aqui em Efésios 5,17, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Filipenses 2,13 diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade sua, é isso? Dele. De acordo com a boa vontade dele. Agora, como é que ele vai fazer se ele procura? Cadê o caminho do Isaías? O caminho do Isaías está lá. Não, então, ele tem que entregar aqui para eu mexer. Está aqui na minha mesa? Está dentro do meu arquivo? Eu estou falando linguagem de hoje. Eu não posso mexer naquilo que ainda não chegou para mim. Você já foi num lugar que disse assim, eu vim aqui e disse assim, Senhor, o sistema, depois que inventaram o sistema, irmão, a culpa é toda do sistema. O sistema está inoperante. Irmão, o sistema ainda não me enviou. Mas ele já mandou. Sim, mas não chegou aqui, ó. Aí vira a tela para você aqui, ó. Não chegou. Quando o sistema me enviar, eu posso fazer. Por enquanto, eu não posso fazer nada. Aguarde. Já pensou? É mais ou menos isso. Desculpe a comparação, irmão. Deus, como eu posso mexer na vida do Davi, se Davi não entregou ela para eu mexer? Eu respeito a vontade do Davi. Quando ele entregar para mim, confiar em mim, eu vou mexer. Amém ou não amém? Então, quando é que eu demonstro, rapidamente, falta de confiança em nosso Deus? Tem muitas, mas eu vou dar 3. Quando não deixamos Ele controlar nossa família. Você quer ferir Deus? Não deixe Ele mexer na sua família. Ele que criou e você não vai deixar. Não deixa. Quer enfurecer, quer afastar Deus de você? Fala assim, Senhor, a minha família quem manda sou eu. Eu ganho bem, eu dou dinheiro para ela, eu dou dinheiro para ele, eu que mando aqui. Você está dando um golpe certeiro de morte na vida da sua família. Quando não deixamos Ele gerir nossos bens materiais, você não sabe nada, meu amado, você não sabe nada, você aplicou em dólar, e hoje já tem uma notícia que o ouro subiu mais do que nos últimos 100 anos, está no jornal de hoje, vai lá, compre ouro, irmão. Amanhã diz assim, o dólar aqui, o real foi para ali, não sei o que, congelou, entrou um presidente aí, congelou. Você não sabe nada, irmão. Deixa ele gerir. Como é que ele gere isso? Como é que ele faz? Ele te buzina no ouvido, faz isso, faz aquilo.
Mas você não tem seguro do dinheiro. Você não tem seguro. E qual é o seguro do nosso dinheiro? A gente tem seguro para a nossa vida, né? Confiamos no Senhor, na saúde e tal. Mas o dinheiro que a traça e a ferrugem corroem, nós não damos para o Senhor o seguro dele. Nós deixamos. Quem tem ouvidos, ouça. E quando agimos com egoísmo também. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não tem um ditado assim? Eu ajo com egoísmo. Egoísmo, eu. Você passa a ter uma pessoa que pensa em você. E às vezes nós estamos aqui na igreja pensando em nós. Já tive gente que saiu da igreja porque eu não dei mais tempo do que ele queria. E foi uma pessoa que teve muito tempo. Fizemos muito gabinete. Caiu endemoniado 2, 3 vezes. Nós oramos, libertamos essa pessoa. Isso chama-se ingratidão a Deus. E a pessoa sai e diz assim: não tive atenção. Qual a atenção que você queria? 100%? E as outras ovelhas? E as outras pessoas? Você é um egoísta, irmão. Você está aqui para se locupletar. Você está aqui para levar vantagem. Cuidado. Irmão, vocês estão achando que eu estou bravo? Eu estou empolgado, porque eu não dormi essa noite. O Senhor foi falando comigo. Eu fiquei com vontade de chorar. Porque está tão claro na nossa mente. Nós não estamos evangelizando, irmãos. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão falando bobagem na nossa frente. Nós estamos dizendo: deixa, Jesus ama todo mundo. Não ama todo mundo, Ele amou o mundo, mas Ele não ama você como você está. Ele te recebe como você está. Ele te ama para fazer de você uma nova criatura. A confiança depende de onde está o nosso coração. Nosso coração está em tudo que valorizamos. Ali está o nosso coração. Então entrega o teu coração ao Senhor. Confia nele e o resto Ele vai fazer. Tenha vontade. Por que, irmão, que você não vem à igreja? Ah, porque eu já sei muito. Então vem me ensinar, irmão, eu estou precisando de aprender. Por que, irmão, que você não faz isso? Ah, porque você está pensando em você, irmão. Vocês já frequentaram uma igreja que não tem ar refrigerado? Não é foram a uma igreja. Estou perguntando se frequentaram. Já frequentaram? Quantos já frequentaram? Valorize o ar refrigerado, irmão. E se um dia enguiçar, não fique lá fora, vem para cá suar com a gente. Como diz o francês, é bom suar. Essa foi horrível. Essa foi. Vem. Eu sei o que é viver num lugar onde nós não temos. Mas muitas vezes, irmãos, nós arranjamos uma encrenca, brigamos com o departamento, com a igreja, porque neste lugar aqui, essa sala não tem uma poltrona e um negócio para eu colocar o pé para cima. Você está vendo de uma igreja que tem 50 anos e não tinha nem essa sala, irmão. Você está pensando em você. Por fim, entrega o teu caminho, confia nele. Eu quero encerrar. Receba. Ele está dizendo mais, ele fará? Fará o quê? Te dará. Receba. As duas primeiras atitudes são nossas. Entrega e confia. A outra não depende de você. Ou seja, depende um pouco, mas a outra é parte dele. E mas se ele não fizer? Aí você vai ter que falar assim, ainda que você não conheça os versículos, né? Você diz: não, mas Deus não tem esse coração, eu conheço ele na Bíblia. Deus é homem para que minta? Está dizendo na Bíblia. Se Ele prometeu, Ele fará, porque Ele nos dá infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que necessitamos. Então você pode dormir descansado, a parte dele não vai ser quebrada. Deus não quebra aliança, nós é que quebramos. Em 2 Coríntios 6,
Eu vou ler a partir, o que eu quero falar é o 10, mas é tão rico esse texto, vou pegar aqui, vou ler rapidamente. Não queremos dar nenhum motivo, versículo 3, não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, ministros de Deus, 2 pontos, na muita paciência, nas aflições, nas privações, vamos prestando atenção, irmãos, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Às vezes passamos por enganadores, mas somos verdadeiros. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos. Como entristecidos, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. A mensagem de hoje, tudo ou nada. Tudo ou nada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu plano, propósito. Romanos 8, 28. Cuidado, esse versículo não diz, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Esse versículo está incompleto. Isso é egoísmo. Deus fez para mim, porque Ele me ama, então Ele me deu. Não. Ama a Deus segundo, foram chamados segundo o seu propósito. Um coração sem soberba, você recebe, porque se você tiver soberba, você não recebe. Não adianta pedir se seu coração tem motivações fora dos propósitos e princípios de Deus. Em Tiago 4,3 fala sobre isso. Nunca desdenhe do que Deus te deu, mas valorize. Se Deus te deu 3, é porque você precisa ter 3. Mas Ele deu 10 para o amigo, é porque ele precisa ter 10. A um, Ele deu 1, a um Ele deu 2, a um Ele deu 5. Não discuta isso com Deus. Ele sabe o que Ele está fazendo. Tenha um coração agradecido. Não queira ser o João, você é o José. Você está mascarando o plano de Deus. Eu não quero ser assim, eu queria ser assim. Você está dizendo, o Senhor errou, o Senhor me fez de uma forma que eu não queria. Você não entregou o teu coração, o teu caminho ao Senhor, é Ele quem dirige todas as coisas. Nunca esconda o que Deus te deu, Ele te dá para você gastar com Ele, por Ele. Tiago 4,3 de novo fala. E por fim eu quero ler, agora encerrando, 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Bíblia, folha fininha, né? 1 Pedro, é isso? 4, 10 e 11. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Qual é o...
o âmago da questão. Qual é a moral da história? Eu quero desafiar a igreja, primeiro de tudo, a entregar o teu caminho completamente ao Senhor. Tempos difíceis estão vindo e piores virão. Não se iludam. Não se iludam. Você não tem controle sobre as coisas que Deus vai enviar. As coisas vêm para nós que somos servos dele. Todas vêm da parte de Deus. Entrega. Se você não entregar, você não vai conseguir fazer o que Deus quer, porque ainda não chegou no arquivo dele, ele não vai dirigir sua vida. Aí você vai estar aqui, ali, acolá, subindo o monte, pedindo oração, ajoelhando, e Deus não vai fazer, porque tem algumas lacunas em aberto. Ninguém te engane, irmão, a Igreja Shalom não vai te enganar. Não vai te enganar. Quando você vier para nós orarmos, nós vamos orar. E nós vamos dizer assim, olha, não adianta eu orar se você não consertar isso aqui. Ah, mas eu não consigo consertar. Mas você quer? Quero. Ah, agora mudou. Então nós vamos orar juntos para Deus fazer. Mas você tem que querer. Você não vai ter prazer de evangelizar, de convidar pessoas, se o seu caminho não foi entregue ao Senhor. Vamos ficar de pé. Eu queria oferecer uma carga extra, um suplemento alimentar. Nós compramos, esse vai ser de graça. Não tem suplementos alimentares? A gente fica comprando aí para ficar isso, para saúde, para memória. Eu quero oferecer um suplemento alimentar. Eu quero agora orar por pessoas que querem essa oração. Qual oração, pastor? Deixa eu ver se eu quero. Tá bom, eu vou te dizer para você decidir se quer ou não. A oração hoje é para Deus abrir o teu entendimento e te dar uma carga que você consiga entregar o teu caminho todo para Ele, para que você consiga evangelizar. E a partir de hoje, no mês de outubro pelo menos, nós não vamos cobrar, mas eu vou te perguntar, será que você não conhece uma pessoa que está precisando de oração, que possa vir aqui na igreja? Será que você não conhece uma pessoa que precisa de uma palavra de Deus? Será que não tem no teu trabalho? Não é possível. E lá na sua academia de ginástica, não tem? Não é possível. Deus te colocou lá para isso. Deus te colocou lá naquela escola, naquele trabalho, só para isso. Por isso é que Ele cuida da sua vida, porque você entregou o teu caminho a Ele. Agora Ele cuida do teu trabalho, de tudo. Ele te colocou em algum lugar, como professor, como advogado, em algum lugar para você ser Jesus ali dentro. Mas, pastor, eu não sei. Então, aqui agora, Deus me capacitou esta manhã para orar por isso. Eu não estou chamando, pastor, dá para orar para mim por cura depois. Depois que acabar o culto, se você quiser vir aqui, nós vamos orar. Este momento, você vai receber uma carga para você poder fazer. Eu não estou te perguntando, você não tem feito? Quem não tem feito, vem aqui. A pessoa fica envergonhada, não vem. Não. Você vai receber um suplemento alimentar, espiritual. Pode vir aqui rapidamente, quero orar em 3 minutos. Vem aqui. Ó, irmãos, você está prestando atenção? Deus está falando assim, deixa eu ver quantos querem ser os meus combatentes. Aí você está dizendo assim, Senhor, eu quero essa carga, eu quero essa palavra especial. Vocês vão tomar um susto essa semana, irmãos, ou vários sustos, vocês vão tomar. Vocês vão falar coisas que já falaram, só que não surtiram efeito. Agora vai fazer como um parafuso, uma broca assim, a pessoa vai. Às vezes você nem vai falar, você vai olhar para a pessoa e dizer assim, olá, tudo bem? Aí a pessoa, não está não, vem cá querido, eu vou orar por você. Você nem vai perguntar se quer, você já está dizendo que quer. Quantos creem nisso? Repito, irmãos, Deus me deu essa unção para esta manhã. Você não vai receber porque o Isaías está orando, tá bom? Não.
Ele está dando, ele resolveu usar. Podia ser o Augusto, podia ser a Vivian pregando, podia ser o Tiago, podia ser qualquer pessoa aqui pregando. E Deus falaria, eu vou ser o canal hoje. Hoje eu sou esse canal que Ele me disse. Está bem? Em nome de Jesus. Pai, a oração é curta e objetiva. É conforme o Senhor colocou em mim. Eu peço que o Senhor derrame sobre essas vidas um suplemento, um complemento, algo acima do normal, na palavra, no desejo do coração. Eles agora estão com o coração assim, desejosos. Eles estão dizendo, eu não estou conseguindo, não importa qual é a razão, se é falta de tempo, se é falta de ânimo, não interessa que agora, o Senhor vai abrir um jeito, porque já está chegando no teu arquivo agora, Senhor, o sistema está mandando para o Senhor, o Espírito Santo está levando até ti, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, derrama sobre eles, uma palavra de virtude, uma palavra de poder, de autoridade, a quem eles convidarem, a quem eles falarem, vão aceitar no mínimo uma oração, e que eles possam ser esses soldados, em nome de Jesus, amém, amém. Vocês creem que receberam? Então tem que testar agora. Você ganhou uma caixa de parafuso que parafusa tudo, como é que você vai saber se parafusa mesmo? Vai lá, mete a